Inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas ela pode ser perigo na mão de algumas pessoas, e nesse vídeo eu quero mostrar para você como não cair em algumas armadilhas que a inteligência artificial deixa aí na mão, especialmente daquelas pessoas que estão começando agora no código. Eu tô mostrando para você aqui qual que é o melhor método de aprender programação com IA, e eu tenho certeza que isso aqui vai explodir a sua cabeça como explodiu a minha. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal, e eu vou conversar com vocês sobre esse estudo aqui, feito pela Anthropic, agora em janeiro, né, de 2026, 13 de janeiro, como que a IA está impactando a formação de novas habilidades ou de habilidades nas pessoas. Nesse abstract aqui, no resumo, ele vai mostrar para mim que ele está pegando um grupo de programadores, especificamente os mais novatos, porém, novatos em uma determinada tecnologia, eles até entendem alguma coisa, só que como que, apesar de tarefas serem produzidas com um pouquinho mais rápido, nem tanto, um pouquinho mais rápido, na hora de entender se eles aprenderam alguma coisa, aqui que tá o perigo. Tá ruim mesmo para eles, tá? E aí a gente vai entender isso daqui. Esses são os pontos que eu vou querer abordar com você nesse vídeo. Over-reliance, brain rot, 4 usos da IA e 4 frameworks aqui, ou como que a gente pode entender as ideias de usar, como que você pode aplicar isso para qualquer coisa, não só para programação, partindo dos first principles. Então a gente vai passar por esses pontos aqui. O primeiro deles é esse over-reliance. É um nome que eu encontrei aqui e isso já explodiu um pouco a minha mente, porque é um nome que eu não estava familiarizado com, mas o que ele está dizendo é, se você usa a inteligência artificial e confia 100% no que ela está falando, porque ela te dá com muita certeza e muita segurança as respostas, né? Você pode estar caindo nesse problema que é o excesso de confiança. Você tem a certeza que aquilo está certo porque a IA te passou com tanta certeza e você acabou não indo atrás das fontes, você acabou replicando esse assunto para outras pessoas como se fosse a verdade absoluta. Só que você esqueceu que ela alucina conteúdo, ou seja, ela vai... É um autocomplete, né, pessoal? É a estatística. E aí ela pode alucinar, porque ela pode começar a dar referências, ou nomes, ou coisas que nem existem. Coisas que da cabeça dela, da inteligência dela. E ela pode sim e vai, em algum momento, produzir alguma coisa incorreta. E aí você esqueceu disso e você vai com certeza, no momento da sua decisão, no momento de explicar coisas para os outros, falar com o que a IA falou. Todos nós estamos reféns disso e podemos cair nisso e precisamos ter um cuidado em relação a isso, tá bem? O brain rot é uma coisa que você já ouviu falar por aí, o apodrecimento cerebral. E por que ele acontece? Ele acontece porque a vida é corrida, você é ansioso e você quer ter aquela dopamina barata. Ou seja, é muito mais fácil para o seu cérebro pegar uma dopamina barata, um jeito mais fácil de sentir pequenas alegrias, do que você parar e se aprofundar mais naquele conteúdo. Porém, quanto mais você se aprofunda, melhor. O que é que mais gosta de fazer na sua vida? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de programar, obviamente, gosto de música, e esses tipos de coisas que você mais gosta, geralmente você se aprofunda mais. Você gosta de jogar videogame? Talvez, né? Galera que gosta de game aí. Talvez você se aprofunda bastante naquilo, vai querer conhecer mais a fundo, vai querer dominar aquilo. Esse tipo de aprofundamento é bom para o seu cérebro, porque ele começa a ter um tipo de qualidade de aprendizado diferente. E a dopamina, a partir dos desafios que acontecem ali, ela é melhor. Então você vai ter um desafio de tocar um violão, por exemplo. Eu lembro para tocar o tanto que doía o dedo, o tanto que era difícil de tirar uma música, o tanto que eu tinha que sofrer para aquilo. Mas quando você ganha essa habilidade, programação, o quão é difícil para um iniciante dar esses primeiros passos. Mas quando ganha essa habilidade, cara, é muito bom. E o melhor de tudo, com a inteligência artificial, que a gente vai ver aqui, você consegue destravar algumas coisas que você ficava muito travado antes e não conseguiria ir para frente, tá? O que você precisa cuidar é, tire essa ideia do brain rot para que você possa colocar essas outras coisas no meio do caminho, que vai fazer muito mais sentido para você. E aí, a ideia do brain rot aqui, ela está muito mais nessa questão de você conseguir entender as coisas que você vai estar fazendo ali. Por quê? Se você só fizer a tarefa rápido, tudo bem, foi a proposta do estudo. Pegou-se o grupo, dividiu-se em 2. Coloque-se pessoas com IA, pessoas sem IA. A pessoa com IA, ambos, tem que fazer o mais rápido possível. Só que a diferença foi de apenas 2 minutos. Porque o pessoal com a IA, já vou explicar qual que foi o problema do pessoal com a IA e como que eles poderiam ter resolvido. E o pessoal sem a IA, a parte da retenção de quiz ou de entendimento, excelente. O pessoal com a IA, um pouquinho pior, tá? E aí o estudo que é, cara, fantástico, a parte do estudo que
explodiu bastante a minha cabeça, é mais essa daqui, ó. Essa daqui é legal e aqui tá a chave do que a gente vai apresentar na prática. Já vou mostrar pra você na prática num projetinho ali que eu fiz. Eu tava pensando como trazer isso aqui pra vocês. Bom, se você pegar a IA, 4 pontos, pra debugar, pra escrever código, e aí os outros 2 pontos, parte de você, né? Parte de você. Ler o código e entender o código, conceitos e tudo mais. Se você apenas gerar o código, ou melhor, só debugar o código, você vai demorar mais. Esse grupo, pelo menos, demorou muito mais. Em debug, resolva aí, vai, resolve, porque eles não sabem o que fazer para poder sair rápido daquele bug. E aí você vai ter aí um monte de gente que trabalha dessa forma com a IA, e aí é onde que a pessoa fala, nossa, a IA é uma porcaria. Por quê? Já desligou o cérebro, já tá naquela ideia do brain rot, deixa a IA fazer tudo sozinha, não quer nem pensar. E o excesso de confiança que a IA vai fazer tudo sozinha, porque os outros estão falando, estão fazendo. É que, na verdade, os bons devs mesmo, você, eu, a gente que está olhando para isso, a gente não está fazendo dessa forma específica. Porque a gente vai demorar mais e a qualidade do aprendizado, péssima, é a pior possível. Deixar para a IA só concluir ali, e se tudo der bem, tudo der certo, legal. Só que a qualidade de resposta no quiz também não está boa. Agora, se você começar a questionar conceitos base, e o melhor de todos, se a IA gerar e você agora pegar e falar assim, agora eu quero compreender tudo isso que está acontecendo, isso envolve tua leitura de código também, cara, aqui está a chave. E eu vou mostrar para você então, aqui no Anti-Gravity, como que eu passei por algo semelhante a isso. Show, eu estava esse final de semana procurando uma maneira de trazer essa ideia do artigo ali, o que mais explodiu minha cabeça, meu entendimento na prática para que você possa aplicar na sua vida hoje e já começar a ganhar aí muito com a IA, né? Ganhar pelo menos muito aprendizado. Aí eu peguei esse projeto do Creo AI. Creo AI, para quem não sabe, é uma ferramenta que gerencia diversos agentes de inteligência artificial feita em Python. Os agentes têm tarefas, isso tudo passa por um fluxo. Esse fluxo pode ser sequencial, hierárquico, ou seja, pode ser um agente gerenciando outros, pode ser um agente após outro agente que vai melhorando. Esse projeto em específico aqui tem uma documentação lá no Creo AI que ele mostra passo a passo para você poder chegar a fazer ele funcionar, que é aquele momento dopamina alegre. Mas a gente não quer acabar aqui, a gente quer entender cada uma das etapas. Creo AI, inclusive, foi feito pelo João Moura, brasileiro, e, cara, um projeto que lá fora é muito reconhecido aí pelo pessoal. E que bom, né? Nosso Brasilzão sendo apresentado pelo João lá fora. Então, aqui eu precisava entender algumas coisas de Python, porque eu não sou bom em Python, e algumas coisas do Creo, mas o Creo estava muito bem explicadinho lá na documentação. O Python, eu não sei muito bem Python, né? Então era mais ou menos isso aqui, inclusive, que foi o que o pessoal fez ali com o Anthropic e com os outros devs. Eu meio que simulei o que foi feito lá. E então eu falei, bom, faz de conta que fui eu participando daquilo lá. A diferença é que lá também era Python. Lá era um projeto chamado, uma biblioteca chamada Trio, que não tinha muita documentação. Então era um pouco mais difícil. Esse daqui até tem, o Creo AI tem boa documentação. Mas, primeiro ponto, eu fui olhando, são 4 coisas que eu queria que você pensasse aqui. Primeiro, você é o piloto, você não delega tudo para IA 100%. Segundo, você verifica sempre, vai estar lendo sempre, vai estar entendendo sempre o que está acontecendo, a cada interação, tá? Não deixa passar interações sem entender o que aconteceu ali. Terceiro, melhorar a tua engenharia de prompt. Não acredito que você consiga extrair o melhor da IA se você não tiver uma boa estratégia de prompt. Isso também é uma dúvida que daqui a pouco a gente já vai falar. Eu já vou explicar para você também um aprendizado aqui, né? E o quarto ponto é você sempre focar nos fundamentos, que eu chamo de first principles. A gente já vai entender isso aqui. Então, olha só, indo para a prática. O que eu fiz assim que eu criei ali, copiei o código lá do Creo AI em Python, coloquei aqui. Primeira coisa, por que o Python importa dessa forma? Essa foi a primeira dúvida que eu tive. Cara, no JavaScript é diferente o import. O que são esses pontos? O que é isso? E fiz uma pergunta simples. Eu comecei com um prompt simples, tá? Porque a gente precisa focar em todos esses pontos que eu falei para você. Eu sou o piloto, ele não vai fazer tudo, cada interação eu preciso entender, eu preciso melhorar o prompt e depois eu preciso ir para os fundamentos, para os first principles. E aqui ele explicou para mim, e aqui vem o ponto que eu já falei do prompt, que é uma dúvida já. Cara, a resposta foi muito boa, tá? Não sei se é por causa do Anti-Gravity. Quem não sabe, o Anti-Gravity é um editor de código IA First, que vai ter várias coisas de IA aqui, autocomplete, vai ter essa parte de chat, agentes, etc, para te ajudar a codar. E às vezes coda muito por você e por isso que você precisa ter todos esses fundamentos desse vídeo para que você tenha mais clareza usando a IA, né? E definitivamente a IA vai
ser muito mais pro bem para você do que pro mal. Então, primeira coisa foi, a resposta foi muito boa, com um prompt simples. Talvez se eu colocasse no ChatGPT, no Gemini fora daqui, talvez ele não teria todo o contexto e toda a parte agêntica dele por debaixo dos panos, trabalhando por mim. Mas ele já falou o que, o porquê, os benefícios, como se eu tivesse feito uma engenharia de prompt para ele falar dessa forma. Então, ponto. Então, talvez a engenharia de prompt não seja tão importante, mas eu ainda acredito que sim. Você saber fundamentos, porque olha só, a próxima pergunta eu já apliquei aqui um chain of thought. Escondidinho, mas sim. Por quê? Poderia explicar essa sintaxe, aí eu selecionei só esses dois aqui, partindo dos first principles. Quando eu falo isso para ela, eu ativo o modo de pensamento. Ela já tem, na verdade, tá? Essas ferramentas têm um modo de pensamento, mas eu ativo algo do... Ele não quer saber só essas duas linhas e eu vou explicar por cima o que é o Creo Base. Não. Ele quer saber a raiz do negócio. O que é uma classe? Esse é o first principle aqui. O que é um decorator? Esse é o first principle. Então, ó, eu não sabia que o Python tinha decorator. Decorator eu tinha visto lá no Java e tem alguns projetos em TypeScript que tem decorator, mas eu não uso há muito tempo. Então, ele entendeu, a partir dos princípios fundamentais, foi aplicando aqui e explicando para mim o que é a classe, desde o nível fundamental, tá? A classe é uma planta, é um blueprint. Tá vendo que é muito fundamental? É quase como se eu não soubesse o que é uma classe. Então isso aqui é bom, seja para um dev mais experiente que quer relembrar alguma coisa, ou para o dev iniciante que ainda não entendeu muita coisa, que é óbvio, o iniciante está aprendendo ainda. O princípio do decorator, que é o empacotamento e como que ele funciona por debaixo dos panos, ele vem falando para mim como que funciona por debaixo dos panos. Intercepta a criação da classe, injeta o código, cara, é a ideia do decorator muito bem explicadinha. Show de bola. Aplicando aqui na prática para a gente poder entender. Cara, chegou aqui... Fechou, eu acho que eu entendi bem. Aí eu fui lendo o restante do código, cara, maravilha. No JavaScript tem uma coisa que é muito legal. Quando eu vejo algo como esse process, tá vendo aqui? Eu posso passar o mouse em cima, eu tenho uma informação, ou eu posso clicar e ele vai me levar para algum lugar. Isso é dentro do VS Code, etc. Aqui não estava funcionando assim. Agora está funcionando, eu passo o mouse e está funcionando. Se eu apertar Command clique, ele vai para o lugar para eu poder ler e entender as coisas. Mas não funcionava. E no modo Vim ainda, que eu acho que esse aqui está no modo Vim, se eu boto aqui o GDzinho, ele abre lá para mim em outro lugar. Gente, isso não estava funcionando. E é Python. Eu, cara, é um problema no editor, o que é? Aí eu fui perguntar para ele, cara, é um problema de editor, o que é isso? Ó, como que eu posso saber esse processo sequential? Primeiro ele explicou para mim, desde o first principle, eu falei, não, tudo bem, eu entendi, legal, mas eu quero saber como que você chegou nessa conclusão, porque, ó, como que eu poderia olhar a importação, onde está definido esse process? Aí ele ficou procurando na minha base e ele entendeu que era para eu simplesmente clicar aqui, ó, clicar Command click. E aí eu vou encontrar isso aqui, eu falei, não, mas não tô encontrando. E aí eu aprendi um negócio de Python que explodiu a minha mente, isso daqui, cara. E eu sofri em todo o projeto de Python, eu tô testando esse negócio de inteligência artificial desde 2022, e era muito mais Python, né? E eu, cara, mas não tô conseguindo entender por que eu não consigo simplesmente fazer rodar. Esse pip install que eu já fiz aqui, quem é de Python vai entender o que eu tô dizendo. Eu fiz aqui e não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Cara, hoje no meu computador deve ter uns 6 tipos de Python diferentes. E naquela época tinha também um monte, que é Python 2, Python 3 Mas eu entendi finalmente, se me joga qualquer desafio de gerenciamento de ambiente em Python que eu vou saber resolver agora, pelo menos pelos próximos 2 dias, depois eu esqueço. Mas foi muito simples, porque eu fui lendo a fundo e entendendo cada uma das coisas e colocando na prática. Isso aqui é outro ponto super importante. Você precisa colocar na prática, porque aqui você vai ler uma coisa, depois você vai ir atrás de mais informação ou você vai pedir mais informação. Aqui eu expliquei para ele exatamente por que não estava funcionando. Aí ele começou a explicar para mim como que funciona toda a ideia do ambiente. Aí eu entendi, eu falei, cara, era isso, a partir dos first principles. Porque se eu ficar só na superfície cara, resolve para mim aí como que eu faço para clicar aqui e ele abrir em outro lugar. Aliás, sem o first principle, eu nem ia querer saber isso, né? Se fosse só para completar a tarefa, eu não ia nem querer saber o que esse daqui tá fazendo. Mas olha como que é legal a nível de curiosidade e aprofundamento, como que você precisa ativar esse modo em você. Curiosidade, aprofundamento, motivação para aprender mais e ir a fundo. Aí, cara, pronto, resolvido, entendi super bem como que funciona a questão dos ambientes, como que estava funcionando, por que funcionava o projeto num lugar e no outro não funcionava, quando eu abria um novo terminal, fui entendendo tudo. Aí fechou a ideia, tá bom? Bom, com tudo isso que a gente falou aqui, com esses pilares em mente, né? Você vai usar para debug, você vai usar para escrever código, vai usar para ler o código, vai usar para entender conceitos, show de bola.
Quando você vai entendendo, com certeza você vai saindo dos bugs com mais facilidade. Você entendeu essa ideia do over-reliance, brain rot, aí eu quero mostrar para você como que você usa isso ainda hoje. Sempre. Use a IA como seu tutor, como algo que vai te ajudar a entender conceitos. Isso é mais importante do que você apenas fazê-la gerar tudo e depois resolve tudo e depois sai vivendo a tua vida, como se não fosse importante tudo que está sendo gerado ali, e é muito importante. Como revisor de código, usa ele sempre para poder revisar com você, essa estratégia aqui tá boa, quais são as outras estratégias que você vê aqui? Usa a cadeia de pensamento, tree of thought, usa essa ideia para que você possa, com esses prompts, você se aprofundar mais naquele conteúdo e saber da onde que está vindo o conteúdo, peça para ela. A maioria das inteligências artificiais estão com search incluído, e aí você pede para ela trazer as fontes, para você ir atrás das fontes, e gere desafios. Aqui é outro ponto relevantíssimo. Eu sempre falo de como aprender programação da melhor maneira possível. Tem vários vídeos que eu falo sobre isso. E aí eu falo muito sobre essa ideia de metodologia PARE. A metodologia PARE, ela tem alguns princípios ali, que é cada uma dessas palavrinhas. P de perguntar, A de anotar, R de revisar, E de explicar, e o pare mesmo, que é você parar um pouco para você depois revisar, depois você voltar naquele conteúdo com mais calma, ou seja, ter pausas intencionais e sono, etc. Então o primeiro princípio é perguntar. Esse perguntar é o quê? Ao invés de você ficar esperando alguém gerar uma prova para você, ou vai ter uma prova em algum lugar, ou quando eu for entrevistado, não espere por isso. Você ativamente faça isso. Quando eu estava estudando essa ideia do Creo AI, eu ativamente fui lá e falei, cara, eu agora... Tá boa essa documentação, mas tá gerando tudo em inglês. Eu vou criar um agente de tradução. É muito simples. Já entendi os fundamentos. Vamos ver se eu entendi mesmo? Aí eu coloco na prática os desafios. Só que, se você tem uma cabeça já afiada, você vai criar os desafios com facilidade. Ou então, terceiro pontinho, né? O primeiro, primeiro é IA como tutor, segundo como revisor de código, terceiro, peça para ela criar desafios para você. Peça para ela criar esses quizzes para você, para medir o teu entendimento das coisas. Isso aqui é ótimo para aprendizado. Então aqui a gente está falando de um guia definitivo para você poder aprender programação com IA. Não tem como errar. Claro, você vai precisar de mais coisas. A gente viu aqui que desde que você entende dos first principles, desde que você entende que dá para aprender qualquer coisa, desde que você entende os usos da IA, desde que você entende que não dá para você confiar cegamente nela, cara, legal, você é o piloto, você não está sendo o passageiro. Sempre pergunte, sempre foque nos fundamentos. E aí não tem jeito, a IA não vira muleta, ela vira realmente um assistente, realmente uma ferramenta para você. E aí, eu pergunto para você agora, quais coisas foram faladas aqui que foram novidades ou não foram? Quais coisas provocaram muito você? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, porque isso enriquece muito. E se você realmente quer se aprofundar, quer ser uma pessoa que vai a fundo no conhecimento, quer entender de programação, quer ser uma pessoa diferenciada nesse mercado que dizem que acabou o programador, né? Mas na verdade está sendo gerado muita porcaria de código e vai precisar de pessoas como você, que vai se aprofundar e vai entender mais. Se esse é o teu desejo, a Rocket City é o canal para você, é o caminho para você. Não só essa Rocket City como canal, mas a nossa escola, a nossa faculdade, porque tudo que a gente ensina, a gente quer ir na profundidade, a gente quer ir nos first principles, a gente quer trazer para você algo aprofundado, para que você seja um programador diferenciado nesse universo de programação rasa que está acontecendo por aí, tá bom? Eu acredito ainda muito que dá para você melhorar, que dá para você aprender. Vou deixar links aqui na descrição para você poder saber mais sobre isso, e vou deixar você agora com esses vídeos aqui sobre mais estudo de programação, mais coisa de inteligência artificial. Você vai gostar bastante. Deixa seu like, seus comentários. Te vejo no próximo. Abração do Maicão. Tchau, tchau.